reservar para si, ao invés de passar a presidência para o José Ribamar Sarney. Mas não, Ulisses não quis. Foi um gesto de grandeza que vale a pena a gente também recordar nesse momento. Enfim, Ulisses foi o rio-clarense estadista, orgulho do Brasil. Para se ter essa trajetória toda de Ulisses consolidada na memória do povo, principalmente aqui do povo de Rio Claro e do povo do Brasil, nós precisamos do quê? De um referencial, que é aí aquela sua pergunta a respeito do Memorial Ulisses Guimarães e da Fundação Ulisses Guimarães. Mas só para fechar esse trecho, dizer que na Assembleia Nacional Constituinte, em 1987 a 88, Ulisses passou 9.000 horas sentado naquela cadeira da presidência da Câmara e da Constituinte. 320 sessões. Um esforço desumano, mas ele não deixou um segundo sequer. Dizem até que para as necessidades fisiológicas ele não tinha tempo, mas a verdade é que ele levou a cabo de 1987 até 88, levou a cabo todo o processo de feitura da nossa atual Constituição de 5 de outubro de 1988. Viva Ulisses! E ele dizia, aqui está a Constituição cidadã, muda Brasil. E apenas para completar, Jodati, eu estou me lembrando aqui de que esse epíteto de Constituição cidadã, Ulisses explicava por quê. Porque era uma Constituição que dava uma participação direta para o povo. Não só a representação através dos políticos, através da presidência da República, da governadoria do Estado, do prefeito, da senadoria. Não só através dessa representatividade política, mas essa Constituição abriu para o povo a possibilidade dele participar diretamente do processo democrático. Como se voltássemos lá naquela Grécia antiga de Péricles, quando Péricles reunia o povo na praça e o povo votava as grandes decisões nacionais diretamente. E quais são esses instrumentos? Nós vimos aí o referendo, estão no artigo 14, se não me engano, da Constituição. O referendo, o plebiscito, a iniciativa popular de lei, o impeachment. Então, são manifestações possíveis de o povo fazer diretamente, não através dos seus representantes. E nós vimos agora a questão da ficha suja, que é justamente a Lei Complementar número 13, de 4 de junho de 2010. Então, pela subscrição de mais de 1.200.000 eleitores, se fez o projeto de iniciativa popular. Não foi o presidente da República, não foram os governadores, não foram os deputados federais, os estaduais, os prefeitos, os vereadores. Não, foi o povo, foi a voz da rua, como dizia Ulisses, que levantou e assinou o projeto da ficha limpa para iniciarmos um combate mais sério contra a corrupção nesse país. E feita essa subscrição,
de 1.200.000 assinaturas, é claro, aí sim o povo leva esse seu projeto ao parlamento, no caso à Câmara dos Deputados Federais, para que institucionalmente, então, se façam os procedimentos que levem à lei. Por isso que é Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010. Então essa é uma manifestação fabulosa. A quem se deve isso? A esta Constituição. A Constituição cidadã. Então, a iniciativa de lei particular, o plebiscito, o referendo, o impeachment de Collor, é um outro momento único na história, acho que universal. Se nós apanharmos a Constituição americana de 1787, vigente até hoje, logo no seu primeiro artigo, lá está a figura do impeachment, ou seja, do impedimento, da suspensão de um presidente ou de um político qualquer eleito que tenha se desregrado no seu mandato. E o que houve nos Estados Unidos? Nunca nos Estados Unidos se aplicou o impeachment a um presidente da República. Em 1868, o presidente americano Andrew Johnson, que aliás foi reeleito por uma traquinada sua qualquer, mereceu a imposição do impeachment. Só que esse impeachment caminhou pela Câmara, mas não chegou ao fim. Por quê? Porque o Andrew Johnson, já naquele tempo, renunciou. Renunciou e o processo não se completou. Mas depois nós tivemos, em 1974, um outro impeachment nos Estados Unidos, do Richard Nixon, aquele caso que se tornou famoso de Watergate, aquelas escutas que foram postadas na sede do partido político. Pois bem, também se iniciou o processo de impeachment nos Estados Unidos. E o que aconteceu? O Richard Nixon também se renunciou ao seu cargo e inviabilizou a aplicação do impeachment. E o que aconteceu com o nosso impeachment no Brasil? Nós tivemos o impeachment do Collor em 92, ele também procurou seguir, me parece, as lições dos americanos de renunciar para não se ver aplicado sob impeachment. E também renunciou. E dessa sua renúncia foram lavrados os atos específicos, porém o Senado tomou o peão na unha, como diz o nosso caboclo, e levou esse processo de impeachment até o fim, declarando a inelegibilidade do presidente. Isso quer dizer que a nossa Constituição verdadeiramente abriu uma página na história universal. Aqui no Brasil se aplica assim o impeachment, situação que não aconteceu até hoje nos Estados Unidos, que é um dos pais da democracia. Isso se deve a quê? Se deve à nossa Constituição cidadã. E temos aí também exemplos de participação direta do povo, não só no impeachment, como também nos plebiscitos. Eu me lembro de 2 ou 3 plebiscitos, se houver tempo, se você me permitir. Quando o Jânio Quadros renunciou em agosto de 1961, o seu vice-presidente era o João Goulart, que deveria constitucionalmente assumir. Entretanto, os militares e a maioria do Congresso achou que não devessem
dar posse ao João Goulart, porque ele tinha, assim, configurações comunistas. Muito bem. Então, o próprio Congresso, com a maioria, votou um parlamentarismo de plantão, um parlamentarismo casuístico. E foi, me parece, que a Lei Complementar número 4, de 1961. Introduziu-se o parlamentarismo para se solucionar o impasse. E deram posse, então, ao João Goulart como presidente, porém, não no regime presidencialista, mas no regime parlamentarista. Entretanto, sobrevieram aí, que eu me lembre, 3 ou 4 gabinetes. O gabinete do primeiro-ministro Tancredo Neves, depois o gabinete de São Tiago Dantas, depois o gabinete de Brochado da Rocha e depois, finalmente, o gabinete de Hermes Lima. 4 gabinetes se sucederam nesse regime de parlamentarismo de plantão. Até quando se chegou, então, em 1963, e ocorreu, então, o primeiro plebiscito, quando o povo foi diretamente dizer se queria aquela situação ou se queria que João Goulart assumisse constitucionalmente, como deveria ter assumido, como presidente no regime presidencialista. E aconteceu o quê? O povo votou diretamente e João Goulart foi confirmado nesse plebiscito como presidente da República do Brasil no regime presidencialista. Então é esse plebiscito que nós trouxemos historicamente de 61 para a Constituição. Em 93 nós tivemos. Em 93 nós tivemos o plebiscito de se escolher entre 2 sistemas ou regimes de governo. Foi posto para o povo se preferiria o regime de governo monárquico ou republicano presidencialista. E o povo foi lá diretamente e votou e preferiu o regime presidencialista, o sistema presidencialista de governo. E tivemos ainda um outro plebiscito com participação direta do povo em setembro de 2000, que foi o plebiscito da dívida externa. Quando se colocou ao povo a indagação, fazemos um novo acordo com o FMI ou não fazemos um novo acordo com o FMI a respeito das dívidas públicas internacionais? E o povo foi diretamente e disse, não fazemos. Então, essa Constituição é cidadã, como Ulisses dizia, por essas condições que o povo tem de se acostumar a exercitar. É o referendo, é o plebiscito, é a iniciativa popular de lei. Nós tivemos aqui em Rio Claro a iniciativa popular de lei, você estava lá na Câmara, não é? Então, além de outras possibilidades de participação direta do povo, independentemente da participação dos seus representantes.